Olá, senhoras e senhores, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer novidades imperdíveis para você, né? Você já me conhece, eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre. Hoje iremos começar uma nova série. Uma série que visa a atingir o conhecimento sobre coisas inerentes, né, à Palavra de Deus. Vamos conhecer a Palavra de Deus através de um livro que foi inspirado por Deus à minha pessoa, para que pudéssemos conhecer a mesma. Este livro é o livro de Ana, O Segredo da Graça e da Conquista Revelado. Como eu sou o autor do mesmo, tenho aqui em meu computador, né, esse computador da NASA, para não ter que dizer o contrário, né, irmãos? Onde me ajudou a escrever este livro, no qual eu quero ler com vocês. Iremos fazer comentários em cima deste livro, para que você possa entender o que eu tenho para lhe dizer. É um livro imperdível para aqueles que pregam a palavra de Deus, para aqueles que querem conhecer mais profundamente os mistérios de Deus, para aqueles que amam o conhecimento, né, baseado numa visão cristã, irmãos. Tá bom? Rafael Martins é cristão, diácono, né? Em relação à cargo eclesiástico, sou diácono. E quero apresentar para vocês essa obra que Deus me deu. Há 12 anos atrás, Deus falou para mim que eu iria escrever livros e que Ele ia me usar neste momento, ok? Então, eu peço a vocês que querem conhecer mais esse material, que continue aí conosco. Faremos uma série e acabaremos lendo esse livro até você sentir o desejo de adquirir o mesmo, que é vendido no site Clube de Autores. Você já viu aqui em cima, né, a capa do livro, né, essa capa que foi feita por mim, né? Eu sou um autor independente, disponibilizei de pouquíssimos recursos financeiros. O desejo do meu coração é fazer uma tiragem desse livro para que ele possa ter mais acesso a mais pessoas, né? Você pode adquirir pelo site Clube de Autores, pelo cartão de crédito, você pode adquirir ele também pelo boleto bancário, né? E adquirir esse material abençoado. Tem uma mensagem chata aqui chegando porque o computador está usando muita memória. E aqui a gente vai ver o seguinte, né, irmãos? Índice, a dedicatória e a introdução do livro. Capítulo 1 vem dizendo o que há por trás da história. Capítulo 2, vamos conhecer a família de Ana. Capítulo 3, por dentro dos problemas, né, do problema. Capítulo 4, dando a volta por cima. Capítulo 5, a virada. Isso mesmo, a virada. Capítulo 6, Jeová Sabaote. O que tem nesse capítulo, hein? Vamos lá. Capítulo 7, ofertas e sacrifícios aceitos. Capítulo 8, bênçãos prolongadas. Capítulo 9, bônus do livro. Você sabe qual é o bônus desse livro? Não sabe? Fique até o final que você vai descobrir, tá bem? Uma nova jornada, uma aventura aí que eu me dediquei para colocar nesse livro, né? Algo em especial que nasceu no meu coração e vem nascendo de vez em quando para um mundo evangélico, né? Porque evangelho quer dizer boas novas, e nós temos que apregoar as boas novas.
Dedicatória. Dedico este livro a todos os que buscam no Senhor uma vitória tal, que humanamente falando seria impossível. Contudo, este livro vem com o propósito de trazer a vocês o segredo da graça revelado, de geração a geração, numa família pouco observado. É verdade. Família essa que merece nosso respeito e admiração. A família de Eucana. E também, é claro, a participação, melhor dizendo, de alguém muito especial. Ana, agraciada por Deus por se diferenciar de tantas outras mulheres. Muito difícil, principalmente no Antigo Testamento, você vê uma menção a uma mulher que fez a diferença de uma maneira tão abrangente que mereceu aí 2 capítulos como Ana. E este livro que você irá adquirir, e que você está vendo aqui na tela do computador, é um livro que vem comentando versículo por versículo. Ótimo para pregadores, ótimo para a família, ótimo para escolas bíblicas dominicais, apesar de muitas escolas bíblicas não serem exatamente no domingo. Ótimo para tudo que você colocar no seu coração. É uma belíssima autoajuda, é uma fonte, uma ferramenta de conhecimento profundo e te situa, você vai ver isso logo nos primeiros capítulos, onde se passa a história de Ana, essa mulher bem-aventurada por Deus. Ana foi um pré-modelo de Maria, mãe de Jesus. Uma mulher formidável a ponto de ser escolhida por Deus para ser mãe do profeta que foi o maior divisor de águas do Antigo Testamento, Samuel. Assim como Jesus foi a divisa entre a antiga e a nova aliança. Samuel foi a divisa entre governos. O governo dos juízes, teocracia, e o governo dos reis, monarquia. Mas como foi para se chegar até Samuel? Quais degraus tiveram que ser escalados por Eucana e Ana, seus pais? Vire a página e descubra a maravilhosa revelação da graça manifesta através deste lindo casal. É isso aí, página 5, agora página 6, a introdução. Concordamos ao dizer que o sabor da vida é a conquista. Verdade, né? Uma verdade tremenda. O sabor da vida é a conquista. Nós lutamos muito, pelejamos muito, nos moldamos. Deus, procura fazer essa mudança em nossas vidas para que possamos, para que consigamos alcançar aquilo que Ele tem de melhor para nossas vidas. Eu almejo, assim como alcançar as promessas de Deus. Um dos meus maiores desejos é ter as minhas tiras, minhas charges, publicadas nas revistas da Escola Bíblica Dominical, da CPAD. O meu segundo sonho, é claro, como Deus falou comigo, isso entrou no meu coração, é de fazer com que este livro seja alcançado por todos, certo, irmãos? Seja alcançado por um número grande de pessoas, seja uma vitória, tanto para que eu continue ajudando vidas, escrevendo, e para que eu tenha o suficiente para fazer e levar esse tipo de vida, alcançar meu ministério pastoral e continuar vocês com livros incríveis, inspirados por Deus, com conhecimentos totalmente bíblicos e voltados para a teologia cristã pentecostal. Amém? Continuando. A conquista
é o que nos faz sentir que verdadeiramente vale a pena viver e vivemos para conquistar o material, o espiritual, já que também possuímos uma natureza deste nível, o sentimental, o emprego, claro, a casa dos sonhos, a faculdade tão almejada por muitos e alcançada por poucos, família e filhos para a consolidação da mesma, como pronta, acabada e concluída. Esses sonhos, nos quais nós lemos aqui, não são nada de demais, são coisas que todo ser humano almeja em sua vida. Alguns com mais ambição, outros com menos, né? Alguns com mais requintes, outros com mais simplicidades, mas é o que todo mundo almeja. Claro que tem a questão de paz, de amor, de fraternidade e tudo mais. O que fazer quando nem tudo realmente é alcançado? E não falo do supérfluo, e sim do necessário, do básico. Então, se desesperar? Pôr a culpa em alguém? Ou quem sabe, por Deus contra a parede? Se é que podemos fazer tal coisa? Quem sabe um voto feito de coração resolverá a situação. Vamos entender o que faz com que uma mulher entregue seu filho que nem nasceu a Deus e, consequentemente, a um sacerdote que é um mau exemplo de pai. No entanto, seu filho ainda assim alcança a tão sonhada promessa. Somente aqui aprenderemos o porquê do sofrimento de Ana. Qual era o propósito real na mente de Penina? Qual o propósito de Deus com Ana e o porquê de tanta espera para Ana? Sua origem influenciou em sua conquista? Segredos ocultos em sua canção? Deus e os frutos de sua obediência? Tudo isso e muito mais nesta poderosa fonte de conhecimento que está em suas mãos. Delicie-se e boa leitura! É isso aí, senhoras e senhores, voltando aqui para a segunda parte da leitura do nosso livro. Agora com uma musiquinha de fundo que se chama Quão Grande é o Senhor, em hebraico, certo? Quão grande é o meu Deus, Gadol Elohai Ba Joshua Aron, por Joshua Aron. Vamos que vamos! A leitura aqui do livro Ana, o segredo da graça e da conquista revelado para vocês. Vamos lá. Capítulo 1. Por trás da história. A magnífica história de Ana se passa na cidade de Efraim. Cidade essa que é formada pelos filhos de José, Efraim e Manassés, e que se situam na cidade de Canaã, terra conquistada após a morte de Moisés. Quando o velho Jacó estava para morrer, foram reunidos todos os seus filhos, para que cada um deles recebesse sua bênção. Quando Jacó iniciou a liberação das bênçãos, começou por José, em lugar de Rúben, já que esse o havia contrariado, tomando uma de suas mulheres para si, numa paixão proibida.
Gênesis capítulo 49, do versículo 3 ao 4. E logo abaixo a citação do versículo que diz: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu a minha cama. Começando por José, em termos, pois quem primeiro recebeu a bênção foram seus filhos. Contudo, Efraim, ainda sendo o segundo, passou à frente de Manassés, pois foi assim que sentiu em seu coração o patriarca Jacó. Gênesis 48, versículo 19. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações, pois Jacó toma os filhos de José como se fossem seus filhos, assim como Rubens e Simeão. Gênesis 48, versículo 5. Mas para José, Jacó deixa os filhos posteriores para herdar na casa de José, como em Gênesis 48, versículo 6. Mas a tua geração que gerarás depois dele será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Ou seja, a bênção, ela vem, a bênção, ela é certa. E quem anda na linha, quem anda nos preceitos de Deus, quem anda no caminho do grande Yahu, consegue adquirir destaque, consegue adquirir cuidados, zelos da parte de Deus. Veremos mais à frente que as terras de Efraim e Manassés são as melhores terras de Canaã, que foram prometidas há muito tempo atrás e concedidas a Abraão. Isso mesmo. Esses eram filhos de José, e Jacó coloca esses filhos substituindo, patriarcas mais velhos do que eles. Coloca substituindo aí porque eles não conseguiram, esses patriarcas mais velhos, não conseguiram atingir a meta. Fizeram coisas erradas. Andaram de acordo com o desejo do vosso coração. Não andaram segundo os preceitos de Deus. Os preceitos de Deus são perfeitos e agradáveis para todos aqueles que os seguem, amam, guardam os seus estatutos. Amém, igreja? Amém, irmãos? Efraim tem tudo para dar certo. Efraim passou à frente de patriarcas mais velhos do que ele. Efraim é uma terra abençoada e abundante. A seguir, a economia da Palestina e as riquezas de Efraim. A Palestina como um todo, visão econômica da região. A economia era agrícola. O trabalho de pastores predominava nos terrenos mais pobres e nos mais altos, ao passo que a lavoura se desenvolvia nos vales, em que choviam pelo menos 20 centímetros todos os anos. A rivalidade por causa da terra era muitas das vezes fonte de conflitos no Antigo Testamento, conforme retratam a história de Abraão e Ló, podendo também explicar o confronto entre Caim e Abel. Ganho e comércio.
As primeiras lavouras consistiam na produção de grãos nos países irrigados pelos rios, ao passo que as regiões montanhosas, que é o caso de Efraim, como a Palestina, também se cultivavam uvas, azeitonas e romãs, e oferecem pastagens aos rebanhos. Espalhados entre os montes, encontram-se vales amplos e férteis, excelentes para o cultivo de grãos. A terra é regada principalmente pelas chuvas sazonais. Os animais pastavam nos campos e nas encostas das montanhas. As ovelhas eram de especial importância para a Babilônia, pois a lã abastecia um importante comércio de produtos têxteis. Os cavalos eram criados nas montanhas do Ararat, leste da Turquia e no Irã. O animal de carga mais comum era o jumento. Depois de 1200 a.C., a criação de camelos ganhou força na Arábia. Os metais. O cobre foi o principal metal entre 5.000 e 1000 a.C. Na Arabá, eram encontrados e fundidos os minérios a partir de 2500 a.C. O cobre passou a ser misturado ao estanho para formar o bronze. O trabalho com o ferro se desenvolveu no fim do segundo milênio, e esse metal foi substituído aos poucos, o bronze, em ferramentas e armas. Pelos cananitas dominarem as técnicas de construir armas de ferro, é que encontramos carros de ferro que foram usados nas batalhas contra os hebreus. Josué, capítulo 17, versículo 16. Assim vemos as riquezas que esses lugares possuíam, seja na pecuária, nas lavouras ou com os minérios, na criação de animais para uso próprio ou para exportações. Em Juízes, vemos que os eframitas ainda ganhavam com o tributo que era pago pelos antigos habitantes que foram conquistados e não expulsos da terra. Josué, capítulo 16, versículo 10. Então, expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitam no meio dos eframitas até ao dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Essas são as conquistas de Efraim, conquistadas no calor das batalhas nas terras cananeias, prometidas a tempos por Jacó e adquiridas por Abraão. Capítulo 2. A família. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 2, vemos a formação da família de Eucana. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. 2 mulheres, uma legítima e a outra adquirida para que gerasse no lugar de sua senhora. Aqui já podemos observar detalhes que geraram problemas futuros nesse relacionamento. Primeiro, passar a responsabilidade adiante. Abraão tentou utilizar o mesmo artifício para se beneficiar de filhos e adquirir alegria para sua casa. Mas isso claramente não funciona para as mulheres envolvidas no processo. Sempre gerará conflitos internos, pois a serva, se sentirá no direito de reivindicar direitos além dos quais já possuía por lei. É isso aí, senhores. Continuando aqui a nossa gravação
Quem sabe era uma escrava adquirida na guerra, como na referência de Números, capítulo 31, versículo 26, também Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10. Ou até mesmo comprada no mercado de escravos, como em Levíticos, capítulo 25, versículo 44. O que também poderia fazer inchar o seu ego por passar a ser parte da família e o poder de gerar, contudo, sua rival não tinha tal poder. Embora tais escravos fossem considerados como propriedade, Levíticos capítulo 25 e versículo 45, eles eram cuidadosamente protegidos pela lei. Não podiam ser maltratados. Deuteronômio capítulo 25, versículo 15 e 16. E tinham direito ao descanso sabático, Êxodo 20, versículo 10. E o de comparecer às festas nacionais, Deuteronômio capítulo 16, 10 e 11. Outro fato que também acontecia era o caso de infidelidade do marido. Quando o marido era infiel à esposa com uma moça solteira, esta passava a ser um membro da sua família. Deuteronômio 22, versículo 13. Compare o versículo 22 com os versículos 28 e 29. O que também poderia deixar o ego da moça falar mais alto e querer deixar a primeira esposa no esquecimento. Sua posição sempre será menor do que a primeira esposa, neste caso, Ana, por questões amorosas. Como a segunda esposa teve a graça de gerar o que mais desejava o coração do esposo, se sente no direito de humilhar a esposa não agraciada por Deus, pois se entende que Deus não está com a pessoa em questão ou lhe deu as costas. Culturalmente, para os hebreus, uma mulher que não gerava filhos era alguém amaldiçoada por Deus. A maternidade tinha tamanha importância que a posição da mulher era literalmente salva ao dar à luz a uma criança. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A mulher, junto com o marido, era considerada uma representante de Deus para ensinar as suas leis. Êxodo, capítulo 20, versículo 12, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Isso devia progredir até um plano de igualdade. Visto que os pais acreditavam que continuavam vivendo nos filhos, estes eram considerados uma grande bênção. Deuteronômio 28, versículo 4, Salmo 128, versículo 3. Quanto mais filhos a pessoa podia ter, tanto melhor. Feliz o homem que enche deles a sua aljava ou aljava. Salmo capítulo 127. Na verdade, Salmo não é dividido por capítulos, e sim por poemas. Então, poema, canção 127, versículo 5, parte A do versículo. Quando a mulher não podia ter filhos, isso era considerado uma maldição de Deus, porque significava praticamente a extinção da família. Raquel disse a Jacó que se não tivesse filhos, morreria. Gênesis 30, versículo 1. Ana acreditava que sua esterilidade era um castigo de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16. E Isabel sabia que os olhares de censura que recebia das pessoas era por pensarem que havia feito algo para desgostar a Deus. Quando João nasceu,
Ela sabia que o Senhor fizera isso para destruir o meu opróbrio entre os homens. Lucas, capítulo 1, versículo 25. Embora todas as crianças fossem causa de alegria, os meninos eram a verdadeira bênção. Os homens permaneciam na família e aumentavam assim seu tamanho e riqueza, com esposas e mais filhos. As meninas, por outro lado, só eram valiosas pelo trabalho que faziam enquanto jovens e pelo dote que seria pago como uma forma de compensação quando elas se mudavam para outra família. Ou seja, as mulheres eram vistas como, infelizmente eu tenho que dizer isso, uma moeda de troca, como uma mão de obra barata, enquanto jovem e ainda enquanto na casa dos pais. Aqui nós vemos todas as características de tudo aquilo que envolve a história de Ana, de forma cultural, familiar, geográfica, enquanto tecnologia, ganho, tudo mais. Aqui é a introdução do livro e você já viu quanta coisa você pode extrair desse livro, que não é porque eu escrevi, mas é maravilhoso essa inspiração que o Eterno, Pai das Luzes, o Deus Criador de todas as coisas me concedeu. E este livro vai enriquecer ainda mais o seu conhecimento, que vem reunindo livros e livros. Livros como o manual, o novo manual de uso e costume dos tempos bíblicos, dicionário Strong da língua hebraica e da língua grega, hebraico bíblico e grego bíblico. E muitas outras informações também tiradas de estudos de pessoas que fazem faculdade e que estão na internet. E outras pesquisas muito importantes para que possamos entender todo este cenário. Eu vou concluir aqui esta parte para que possamos então ficar para o próximo vídeo, ok? Para que o nosso vídeo não venha ficar muito grande e nem cansativo. Segundo, a humilhação. O fato de ver seu marido se deitar com outra debaixo de seu nariz e não poder fazer nada, pois houve um comum acordo, ou de usar o direito garantido por lei de utilizar da serva, isso no caso do homem, de sua esposa para se adquirir filhos, como se fossem filhos da mulher legítima. Tem esse direito o marido que não adquiriu filhos através da primeira esposa. A poligamia não era comum nos tempos bíblicos, embora fosse permitido o casamento com mais de uma mulher. Ao mesmo tempo, como quando Jacó casou-se com Lia e Raquel e teve relações sexuais com as servas delas, uma razão era que o marido tinha que ser muito rico para sustentar mais de uma mulher. Portanto, a realeza é que tendia a ter várias esposas. Davi tinha muitas, inclusive Mical, Abigail e Batseba. E Salomão teve um número ainda maior durante o período mais próspero do seu reinado. O sumo sacerdote só podia ter uma esposa. Levíticos, capítulo 21, versículo 13, 14. E outras figuras importantes do Antigo Testamento eram monógamas: Noé, José e Moisés. É isso aí, queridos irmãos. Aqui Rafael Martins, mais uma vez agradecendo pela sua atenção, pela sua compreensão. Estou aqui divulgando este livro, este material, e quero que você continue estudando comigo, ok? Assim, para enriquecer a sua vida e para que você conheça o conteúdo deste livro e tenha aí
o intuito de adquirir para que continue levando alimento para a sua alma, para o seu conhecimento e que te traga mais contato para com Deus. Eu escrevi este livro também no intuito de ganhar almas. Então você que está ouvindo este áudio, você que está vendo este vídeo, você que está absorvendo esta leitura, tenha em mente uma coisa: o Espírito Santo de Deus irá te convidar a fazer parte da família cristã, daqueles que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, que é prefigurado no Antigo Testamento. Eu te convido a continuar acompanhando esta leitura e permitir que o Espírito Santo de Deus, o eterno Criador de todas as coisas, inunde o seu coração e faça a transformação. A Ana teve muitos problemas em sua vida, mas quando ela devotou o seu tudo a Deus, Deus foi, agiu em prol de Ana, mudou a sua vida, mudou o seu opróbrio, fez dela uma vitoriosa, uma vencedora, e nada mais, nada mesmo, pôde mostrar que ela era uma derrotada. Até mesmo porque o problema que Ana passou durante anos na sua vida foi provocado por Deus, para que Ana pudesse despertar o interesse de fazer um voto grandioso para obter uma bênção grandiosa, da qual ela nem imaginava, nem esperava da parte de Deus. Porque Ana somente queria um filho, mas Deus queria algo mais. Deus não queria apenas dar um filho para ela, Deus queria um profeta, Deus queria um juiz, um sacerdote idôneo para a sua nação. E você é nação de Deus, povo escolhido e adquirido para que anuncieis as suas obras. Amém, povo? Amém, santos? Amém, escolhidos? Deus é com vocês. Assim eu agradeço aqui a oportunidade que vocês me deram de continuar ouvindo essa maravilhosa história. Deus abençoe, fique com Deus, graça e paz de seu amigo de sempre, Rafael Martins.